Olá, amigos, bem-vindo ao canal de análise política. Vamos falar hoje sobre a campanha eleitoral em Serrinha, disputa para a prefeitura de Serrinha, que eu digo é muito icônica. Então, análise aqui do historiador Arouvel. Conheço também um pouco ali as campanhas, a história de Serrinha, um pouco. Sou nascido em Serrinha, então tenho um pouco de vínculo aí com a cidade de Serrinha e conheço um pouco como pesquisador, como historiador também, a sua trajetória política, né? Desde 1876, Serrinha tem essa organização política com a Câmara Municipal, né? Depois ali os intendentes, os prefeitos. Então, conheço um pouco a história de Serrinha e vou falar sobre a eleição em Serrinha em 2024. Bem, eu digo que é uma eleição icônica, controversa, então está marcando essa disputa em Serrinha e tem a figura de um político que basicamente é quem está fazendo essa junção, fazendo esse estranhamento na composição de chapa. Eu vou destacar aqui nesse vídeo essa imposição, porque eu digo que foi uma composição estranha, imposta de certa forma, e que fez unir ali inimigos. Então, é uma situação que era inimaginável até poucos dias atrás, alguns meses atrás, que voltasse a acontecer a junção, a união de Osni, deputado aí por Serrinha, né, atual secretário de Jerônimo, e Adriano, o atual prefeito. Então, esses dois, eles têm, claro, uma história aí que teve um início, né, juntos, prefeito e vice, né, em dado momento, eu vou falar aqui, essa análise histórica, desde aí 2008 para cá. Então, vou falar aqui da história de Serrinha, história política mais recente, não deixando de falar aí dos anos 80, 90. Então, eu acho que o historiador tem um pouco aqui de bagagem para falar da história política de Serrinha e destacando a última eleição, essa atual, em que há essa composição aqui estranha. Essa galera está sorrindo aqui, mas tem rusgas fortes entre eles. Então, vamos entender aqui agora um pouco mais da campanha política em Serrinha. Eu já volto para essa imagem aqui, mas antes de falar dela, eu quero trazer aqui outros aspectos. Eu quero que você esteja inscrito no canal. Vou trazer aí muitas análises políticas, também bastidores aí dessa corrida eleitoral em diversos municípios aqui do território do Cisal, especialmente. Falar de Teofilândia, Santa Luz, Coité, Serrinha, Araci, Tucano e também outros níveis aí, a nível de estado, Salvador, vem muita coisa aí no canal. E depois eu vou continuar falando de sessões de câmera, então você deve estar inscrito nesse canal e deixe o seu like, assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas de forma automática. Comente aí de onde você está assistindo esse vídeo. Bem, vamos iniciar aqui mostrando que nessa corrida eleitoral em Serrinha nós temos 5 candidatos. Aqui, Serrinha, nós temos 5 candidatos na disputa à Prefeitura Histórica Centenária de Serrinha. Nós temos Ciro compondo aqui uma aliança com o PT. Ciro é o nome indicado pelo atual prefeito Adriano. Adriano, filho de Zevaldo, ex-prefeito. Vou falar desse recorte histórico. Nós temos 3 candidaturas que correm por fora, a exemplo de Jorge Roque, ali ligado ao PSOL, e também uma outra ligada ali ao Republicanos. Me parece que tem alguns nomes ali também da tradicional política, né, de Serrinha, das famílias mais antigas de Serrinha. Me parece que dos Carneiros, né? Eu vou olhar aqui direitinho, mas me parece que tem um pouco ali, mas também uma campanha de certa forma discreta ali do Republicanos, da Viviane de Eliseu. Então nós temos Viviane de Eliseu, número 10, Republicanos, né? Temos Jorge Roque, ali pela Federação Pessoal Rede, Ferreirinha, que é aí a principal oposição, digamos que com maior força no momento em Serrinha, é o de LD Vitória, pelo PRTB, também a candidatura um pouco discreta, e Ciro, que representa a base, né, do atual governo aí de Serrinha, do atual prefeito Adriano. Então, inclusive aqui para seguir em frente, né? E Ferreirinha volta a citar ali o slogan, né, de
Serrinha em boas mãos, fazendo uma referência à sua história política, né? Ferreirinha ali é um dos últimos, dos grandes políticos de Serrinha, né? Comparado ali a Zé Valdo, a Popó, né? Que marcaram ali a política de Serrinha, desde a década de 80. Então, Ferreirinha ali é um dos últimos remanescentes. Então, ainda agrega, sobretudo, o eleitorado, aqueles mais idosos, né? Que conheceram já a atuação de Ferreirinha, também como prefeito de Serrinha. Pronto, aqui você já viu os 5 candidatos. Ciro representa o governo atual, o prefeito Adriano, mas vamos destacar aqui agora, especialmente falando mais do próprio Ciro, de Ferreirinha. O que chamou atenção na eleição foi, sobretudo, a união, a composição de chapas. Até o início do ano estava completamente desconhecido, né? Ou seja, não havia ainda alianças, né? Ou seja, aqui no início do ano, o próprio Adriano, né? O atual prefeito Adriano, fez uma apresentação ali de Ciro como seu possível sucessor, então já apresentando Ciro. Ciro é advogado, ele é procurador do município, né? Então ele já atua na gestão aí de Adriano e apresentou ali como possível candidata a vice a secretária de Educação, Betânia. Então, aqui estava basicamente já a aliança, né? O nome com antecedência divulgado ali pelo prefeito Adriano. Mas isso aqui mudou e alianças aí entraram novos personagens nessa campanha. E eu vou trazer aqui detalhes importantes. Inclusive, você percebe que no momento nós temos essa composição. Olha a figura que entrou aqui no meio. Portanto, a campanha em Serrinha está basicamente definida pela interferência direta de Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Inclusive, na oposição, nós temos, eu vou botar essa imagem. Na oposição, no momento, nós temos aqui, ó, a figura de Ferreirinha, né? Candidato Ferreirinha pelo PSD, então apoiado aí por Otto Alencar, apoiado por Otto Alencar e o Coronel, Ângelo Coronel, os dois senadores que é da base do governo Jerônimo, mas que não apoia Ciro. Então, os dois, PSD aqui, os dois senadores, apoiando a oposição em Serrinha, apoiando, sobretudo, Ferreirinha e Berg. Berg, para quem não conhece, é um empresário muito bem sucedido em Serrinha, lojista, né? Então, é um dos empresários empreendedores ali principais de Serrinha, referência, né? Então, eu acredito que é, também é um nome bom nessa renovação política. E aqui a gente vê basicamente uma sucessão, né? Possivelmente aí a última eleição, né? De Ferreirinha, né? Devido à sua idade também. E aí, passando esse bastão para Berg, apesar de que as composições em Serrinha são estranhas há muito tempo. Basicamente são 3 grupos políticos e ficavam revezando. Então, dois, quando se juntam, vencia aquele que ficava sozinho. E depois já havia mudanças. Essa composição, desde Zé Valdo, Popó e o próprio Ferreirinha, ficavam esse revezamento. E recentemente nós estamos tendo novamente esse tipo de revezamento, inclusive com uniões estranhas, sobretudo agora que a gente tem aí as redes sociais que guardam discursos, né? Então, discursos pesados de Osni contra Adriano, de Adriano contra Osni, e agora estão simplesmente juntos. Juntos, mas não podemos dizer que são amigos. Então, apesar de que talvez na política eles, na vida pessoal, possam até se tolerar, mas que na política precisa mostrar estranhamento, né? Um querendo dominar mais do que o outro, querendo ser o principal líder de Serrinha, né? O líder político. Então, essa união aqui ficou um pouco estranha. Vamos entender nessa eleição, eu já disse que tem ali Berg compondo a chapa como vice de Ferreirinha, o ex-prefeito Ferreirinha. Berg também já foi vice. Eu vou mostrar aqui também essa trajetória. E nós temos aqui no momento Gica representando o PT, indicado por Osni, né? Então, Gica ali é o segundo nome principal do PT em Serrinha, depois do próprio Osni. Já foi também ali candidato a deputado, já foi deputado. Então, nós temos Gica aqui compondo
essa união agora com o Ciro, que é o nome indicado por Adriano. Então, a gente tem aqui esses dois padrinhos, colocando Ciro como candidato a prefeito e Gica Lopes como vice nessa chapa, e aqui o que está mesmo mandando, o que fez essa união, digamos, foi o próprio Jerônimo, porque era muito improvável a conversa de Adriano com Osni em Serrinha. Isso devido a rusgas sérias, acusações graves, né? Um feito fazia para o outro, né? Então, isso está na internet, eu não vou trazer isso aqui agora, mas Adriano disse palavras aí muito pesadas com relação a Osni, e Osni também em vídeo fazia várias acusações até de desvios, né, da gestão aí de Adriano. Então, era mesmo algo muito sério, e agora eles estão simplesmente aí juntos apadrinhando esses dois candidatos. Então, eu vou trazer aqui agora o aspecto histórico de Serrinha para a gente concluir falando novamente aí dessas composições agora. Bem, nós temos aqui, ó, começando 1983 até ali 2008, preferencialmente a política em Serrinha era marcada por Zevaldo, Ferreirinha e Popó. Então, é, preferencialmente aqui médicos, né? Serrinha tem esse gosto, né, por médicos ali na política. Araci também já teve na década de 80, mas não seguiu muito em frente. Aqui nós temos o doutor Zevaldo, o doutor Ferreirinha, o doutor Popó. Então, médicos seguindo aqui, inclusive Adriano também, né? Seguindo ali o próprio pai. Tem o padrinho ali, no caso aqui agora é a oposição, que é médico também, Otto Alencar, né? Apadrinhando outro grupo, apadrinhando o outro médico, né, que é o Ferreirinha. Bem, nós temos aqui entre 1983, ali com as primeiras eleições, basicamente já com a amenização da ditadura, né, com a reorganização de alguns partidos, né, apesar de que na eleição de 82, basicamente ainda foi partidos ali ligados aos militares, né, basicamente ainda não tinha muitos partidos, mas já havia anistia, né, para que houvesse novos partidos. Então foi uma eleição já que começou a remarcar aí a volta da democracia, e em Serrinha começou a ter o destaque desses três, Evaldo, Ferreirinha e Popó, especialmente ali já na década de 90, né? Eles se revezavam, né, nesse poder ali em Serrinha, disputando a prefeitura nas eleições em Serrinha. E esse ciclo desses três começou a ter a partir de 2008, basicamente ali pela ascensão do PT a nível nacional e a nível de Bahia, né, com Wagner, foi que Serrinha começou a ter a figura de um novo personagem, que foi Osni. Então, Osni, professor, jovem ainda, já ligado ali à militância do PT, Osni teve esse êxito em 2008 de conseguir se sobrepor a esses três grandes líderes políticos, né, que ainda mandavam na política de Serrinha, né, de certa forma ali, a influência desses grupos, né. Então, em 2008, Osni compôs chapa com o Adriano, que era filho de Zevaldo, aqui também marca o início de Adriano, né, na política de Serrinha, né, nessa parte de majoritária. Então, Zevaldo, já dando lugar ali a seu filho, né, Adriano, foi compor essa chapa. E do outro lado havia Tânia buscando a reeleição e, inclusive, perdeu, né, para Osni, um pouco até de, digamos que de uma forma inesperada. Tânia, que representa ali uma elite, né, importante, né, famílias ali tradicionais de Serrinha, né, Tânia Lomes, então, que detém inclusive a imprensa local. Então, foi mesmo uma vitória importante de Osni, diante de Tânia, que reunia ali essa representação da elite, né? Da elite em Serrinha. Então, Tânia perdeu, Osni começou a administrar em 2009, juntamente com Adriano. Mas, pouco tempo depois, Osni e Adriano começaram a se desentender. E Adriano rompeu, o vice rompeu com o Osni. Então, Adriano logo rompeu com Osni, tanto que na eleição de 2012, Adriano se torna candidato a prefeito. Adriano se torna candidato a prefeito, compondo chapa agora com Paula Lomes, que era filha de Tânia, filha da ex-prefeita Tânia, que era de uma família muito tradicional de Serrinha. Então veja que Adriano
que era vice em 2008, contra a Tânia. Em 2012, Adriano se junta à família Lomes, se junta a Tânia, no caso aqui, indicação da filha Paula, e compõe uma chapa para enfrentar Osni, seu antigo aliado. Então, o vice rompeu com o prefeito, né, o vice Adriano na época, concorreu a cargo de prefeito ao lado de Tânia, e Osni fez ali uma composição basicamente petista. Osni, claro, trouxe Gica, que era do PSB, né, um partido socialista de esquerda, então foi, digamos que aqui uma eleição basicamente petista, né? Osni e Gica, tanto que depois Osni conseguiu também eleger Gica para deputado estadual. Então teve aí também um mandato. Então aqui foi uma ascensão muito boa de Osni, também ainda consolidando o seu nome em Serrinha, também com a eleição de Gica. Apesar disso, veja que na eleição seguinte, Osni já não podia mais ser candidato, já tinha sido duas vezes prefeito em Serrinha. E aí o Adriano, que havia concorrido aqui a prefeito, Adriano volta a concorrer em 2016 novamente. Então, Adriano já tinha sido vice de Osni, que tinha perdido para Osni em 2012. Em 2016, veio com força, compondo ali uma chapa com Berg da Aragon, que é um empresário renomado aí em Serrinha. E dessa vez tinha como oposição, o Adriano tinha como oposição ali na sua chapa, né? é, Ferreirinha. E Ferreirinha começou com o apoio do PT. Então, o PT teve dificuldades, né, muitas críticas para a administração de Osni. Então, chegou ao final da campanha, final do mandato desgastado. Então, Osni não conseguiu emplacar, por exemplo, o próprio Gica, né, que também passou por problemas de saúde. Então, Gica abriu mão de ser candidato ali de Osni. E, dessa forma, o Osni se viu obrigado a, de início, apoiar Ferreirinha, de início a apoiar Ferreirinha em 2016 contra Adriano. E naquela época ali já era seu opositor, né? Tinha rompido, né, entre eles. Então, Ferreirinha já havia se organizado, disputado bem ali com Adriano e de início tinha o apoio de Osni. Só que depois, no final da campanha de Ferreirinha, parece que Osni esfriou e há até quem diga que ele apoiou Adriano, começou ali a estar apoiando Adriano. Então, quanto a isso aqui, eu não tenho esses detalhes finais, porque assim ficou meio que um esfriamento de Osni, vendo que Adriano podia ganhar a eleição. Então, ele meio que se aproximou também ali de Adriano, ou pelo menos amenizou essa sua força política para apoiar o Ferreirinha, né? Para haver uma continuidade de governo. Então, o candidato mesmo era Gica, mas como Gica teve problema de saúde, o PT não tinha outro nome. Então, basicamente, cedeu ali primeiramente a Ferreirinha, né? Mas houve uma mudança ali na reta final, em alguns comícios finais, transpareceu que Osni tinha esfriado com Ferreirinha também, né? Então, eu acho que na vaquejada, uma aproximação ali maior com um grupo ligado a Adriano. Repare que Ferreirinha, candidato a prefeito em 2016, disputou na chapa contra Adriano, que tinha Berg. E justamente é agora Ferreirinha e Berg compõem a disputa em 2024. Ó. Então você vê aqui que lá em Serrinha tem muito esse puxar um de um lado do outro para compor a chapa. Adriano venceu em 2016, tendo Berg como vice, mas também vai mostrar aqui depois um rompimento entre eles. Mais uma vez, um vice rompendo ali como prefeito. Então, Berg também não continua como vice depois ali de Adriano, e Adriano coloca o filho de Ferreirinha ali na disputa com ele em 2020. Então, veja que mistura. Em 2016, Adriano era contra Ferreirinha. Em 2020, Adriano já está ao lado de Ferreirinha, ou seja, Ferreirinha está ao lado de Adriano, com o filho Moreno na disputa como vice de Adriano, na chapa como vice de Adriano, e são eleitos Adriano e Moreno, o filho de Ferreirinha. Então mostra que em 2020 a junção do grupo de Zevaldo, né, antigo Zevaldo e Ferreirinha. Então esses dois coronéis aí da política de Serrinha, né, que marcaram aí década de 90, né, especialmente. Agora aqui os filhos estão juntos, né? Adriano, filho de Zevaldo, e Moreno, filho de Ferreirinha, disputando agora com Osni. Então Osni voltou à disputa e
ficou feio aqui para Osni porque ele perdeu essa eleição. Então, o ex-prefeito aí perdeu e foi uma derrota mesmo ruim para ele, né? Osni tendo o governo da Bahia ao lado, tendo, por exemplo, também ali ainda o apoio forte do Lula, né? Do PT. Então, Osni não voltou à prefeitura, perdeu em 2020 para Adriano. Lembrando que Osni já era deputado, né? Osni havia sido eleito em 2018 e era deputado e perdeu. Veio a concorrer ali e perdeu. Então isso acirrou ainda mais essa rivalidade de Osni com o Adriano. E em 2024 havia aí a expectativa, Ferreirinha também demorou para divulgar a sua composição de chapa. Havia até uma perspectiva, talvez, que o próprio PT apoiasse Ferreirinha, né? Seria o mais óbvio diante das divergências de Adriano com Osni, seria o óbvio que o PT fizesse composição de chapa com o PSD, inclusive é a base, né, do governo da Bahia aí, PSD e PT, os dois principais partidos. Então, seria ali uma composição também forte, né, com um grande apoio para fazer frente ao grupo de Adriano. Adriano, nesse caso agora, Ciro e Betânia, né, os dois ali do seu governo, né, o procurador e a secretária de Educação. Então, esperava que fosse essa composição, Ciro e Betânia, apoiado pelo prefeito Adriano, e do outro lado, Ferreirinha e um do PT, apoiado ali por Osni. Então era o PSD e o PT. Aí seria um apoio completo, por exemplo, de Jerônimo, de do próprios dois senadores, mas não aconteceu pelo fato de que o governador Jerônimo, ele logo depois de ser eleito, ele começou a dizer que caminharia com quem caminhou com ele. Foi essa uma das declarações e eu acho que ele não conseguiu engolir isso depois. Então, quis mostrar que tem palavra, o Jerônimo Rodrigues quis mostrar que tem palavra. Portanto, ao dizer que iria caminhar, isso ao ser perguntado aí por repórteres, né, em visitas, né, sobre como iria apoiar, né, os candidatos. Então, ele, de certa forma, mencionou isso algumas vezes, que iria caminhar com quem caminhou com ele, que iria priorizar, né, quem também priorizou a campanha dele. Mas veja bem, você vê aqui Adriano abraçado aqui a três petistas, né? Entre dois petistas aqui, ou três como governador. Adriano está aqui, mas Adriano, o seu histórico não é de petismo. Adriano, em 2020, quando prefeito, se aproximou inclusive de Bolsonaro, chegou a ser citado por Bolsonaro em uma live, né? Então, Adriano, ele, inclusive, por essa rivalidade já com Osni, que era petista, ele tinha uma maior aproximação com o grupo de Bolsonaro. E, inclusive, ele apoiou João Roma contra Jerônimo no primeiro turno da eleição passada, da eleição de 2022. Então, Adriano não apoiou Jerônimo no primeiro turno em 2022. Mas veja o que houve. Por que é que o governador tem essa interferência direta na política de Serrinha? Foi que, no segundo turno, já vendo que as pesquisas apontavam, né, uma vitória certa de Jerônimo, isso porque Jerônimo praticamente já quase foi eleito no primeiro turno, né, mudando aí todos os patamares de pesquisa. Então, no primeiro turno, Adriano caminhou com o João Roma, até na expectativa de que a CM passasse bem para o segundo turno. Se a CM Neto vencesse, ele com certeza apoiaria a ACM, estaria ao lado de ACM. Mas, como Jerônimo passou para o segundo turno praticamente já ali com 49%, quase que eleito no primeiro, então, por esperteza, né, ou seja, o gestor quer estar ao lado de quem está no poder, estava ao lado de Jerônimo, de Bolsonaro, quando Bolsonaro estava no poder, e viu que, como esse ia ser eleito, Adriano agora passa a apoiar Jerônimo no segundo turno. Por causa desse apoio, Jerônimo começou a dizer que apoiaria quem apoiou a sua candidatura, caminharia ao lado de quem caminhou com ele. Então, por causa disso, isso se tornou um problema, porque Adriano começou a cobrar mesmo que isso, cobrar de uma forma indireta. Por exemplo, o Jerônimo veio a Araci, Adriano veio para o Palanque, então começou a acompanhar o governador.
postando coisa ali como governador. Então, Adriano começou meio que a forçar uma barra de apoio, ou seja, a forçar que Jerônimo cumprisse a palavra de que iria caminhar com quem caminhou com ele. E no segundo turno, Adriano direcionou apoio para Jerônimo Rodrigues em 2022. Apesar de que as divergências desses dois continuavam, né? Então, os dois continuavam aqui como fortes opositores um do outro, né? Apesar de que Adriano tinha sido vice de Osni, mas as rusgas, né, do rompimento entre eles ainda prevalecia. Aí então nós vimos agora mudando o patamar da política em Serrinha, quando que basicamente ali interferência de Jerônimo. Veja que Adriano tinha já formado uma chapa, uma apresentação de seus sucessores, mas o PT de Serrinha ainda mantinha-se calado. O PT de Serrinha eh, não esboçou colocar uma candidatura própria, né, do próprio Gica, com mais ênfase. Então ficou meio que nos bastidores. Ferreirinha também não aguarda ali de alguma aliança, é, o PT não aguarda de formar alguma aliança, mas o PT já tinha ali um mandatário, o próprio Jerônimo, que tinha que cumprir a sua palavra, né, de apoiar quem apoiou ele. Então, é, veja que em conversas com Adriano teve que retroceder. Adriano tirou essa candidata que é a vice, a Betânia, e aí ficou Ciro, candidato já a prefeito, né, indicado já por Adriano, e o PT teve que se rebaixar para compor uma chapa como vice. Imagina aí, o PT ainda em ascensão, com Lula no governo, como Jerônimo, em Serrinha o PT teve que reduzir, teve que se rebaixar, retirando a sua candidatura à prefeitura, né? Nem o nome vingou em Serrinha. Adriano, ou o próprio Osni também não quis voltar, né? O Osni talvez já pense em outros patamares aí na política, né? Quem sabe para federal. Então, o Osni não veio disputar a prefeitura de Serrinha, sendo um secretário, e assim, Jerônimo teve que manter o poder de apoio aí para Adriano. E assim compõe essa chapa que ficou estranha, né? Mas com o apoio do governador acaba ficando forte também, apesar de que tem uma oposição também do outro lado, apoiada pelo PSD, que é o principal partido do estado da Bahia. Tem o apoio da vereadora Edilene, né? Que já liga ali também a um outro personagem importante da política de Serrinha, que é Ernesto Ferreira, a filha de Ernesto, então que foi vereador aí por vários mandatos. A filha Edilene segue nesse rumo também. E Edilene apoia o Ferreirinha. Edilene é mais também essa oposição ao PT. Então, Edilene apoia Ferreirinha, compõe ali com Berg, né, uma base política em Serrinha. Então, aqui a gente vê, inclusive, manchetes, né? União do terror entre amigos íntimos quer continuar a destruir a bela história de Serrinha. Aqui é um pouco tendenciosa, né? Mas esse termo aqui, união do terror entre inimigos íntimos, isso aqui realmente está em outras manchetes também. Então, inimigos íntimos, os dois aqui, ó, Adriano e Osdi, brigaram bastante, né? Então, e agora estão aí do mesmo lado, tem que um tolerar o outro, um engolir o outro por causa de Jerônimo Rodrigues, que não foi o outro personagem, sim, Jerônimo, que formou essa chapa em Serrinha. E essa interferência do governador, aqui eu já concluo, também esteve em outros municípios, a exemplo de Teofilândia, primeira vez aí que Teofilândia, nos últimos anos, nas últimas eleições, é a primeira vez que o PT de Teofilândia acabou a nível de disputa, não tem nenhum candidato do PT em Serrinha, em Teofilândia, nem a cargo de vereador. Então, o diretório municipal basicamente acaba ficando extinto. Era liderado por Adriano, o ex-prefeito Adriano, mas Adriano não teve o apoio de Jerônimo. Isso porque Jerônimo teve que manter essa palavra aí de apoiar quem apoiou ele, e foi a mesma coisa com Igor também. Igor também muito mais até ligado a Roma, mais a ideologia de Bolsonaro. Igor também, por ter apoiado Jerônimo, ali sobretudo no segundo turno, né, uma ênfase maior, por ter apoiado Jerônimo, lá em Teofilândia também a chapa Jerônimo apoia Igor, que não é do PT, e deixou de apoiar Adriano, que era do PT, que era o ex-prefeito do PT. E assim, Adriano compôs chapa com o Técio, o ex-prefeito Técio. Então imagine que situação, para você que fica brigando aí, eles fazem de tudo para estar no poder. Então é incrível como alguns líderes políticos
tem essas interferências nos municípios. E não é diferente. Também em Araci também. Coité, houve um certo distanciamento lá, o PT tem candidato em Coité, mas com um rompimento com o PSD, então lá em Coité ficou mais fácil até para a reeleição ali do grupo de Marcelo Araújo, né, do União Brasil. Então houve um rompimento lá da base de Jerônimo, ele não conseguiu unir, então Jerônimo não conseguiu unir lá as forças, né, do ex-prefeito Assis com o grupo do Alex da Piatã. Então, o PSD e PT lá romperam, brigaram entre si, né? E aí, Jerônimo não teve essa força lá de formar uma chapa com esses dois. Então, não conseguiu um ceder de ser vice do outro, né? Então, lá teve esse rompimento da base, possivelmente aí favorecendo ainda mais o grupo de apoio de ACM, né, de União Brasil, através de Marcelo Araújo. Então, em alguns lugares ele mandou, mas em outros não. A exemplo de Coité, ele não conseguiu.